Tudo bem, pessoal? Aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia. E dessa vez nós vamos abordar uma hipótese que correlaciona a escravidão com a formação de grupos de elite, e esses grupos de elite atrapalhariam a formação do capitalismo em alguns países da América Latina. Então já deixa aí, é só clicar em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. No vídeo anterior, eu comentei uma hipótese sobre capitalismo e desenvolvimento de um artigo do economista Thorsten Beck intitulado Legal Institutions and Economic Development, Instituições Legais e Desenvolvimento Econômico. Nesse artigo, o Thorsten Beck, ele parte do ponto de vista da importância de instituições inclusivas para que uma determinada localidade prospere ou não prospere dentro do modelo do capitalismo. Essas instituições inclusivas, elas são uma ideia recente no pensamento econômico e elas consideram que o que faz com que o capitalismo dê certo ou dê errado, com que haja uma prosperidade no capitalismo ou que haja o subdesenvolvimento, seja a capacidade da região ou do país de conseguir criar instituições inclusivas. Essas instituições inclusivas seriam a garantia do direito de propriedade, a garantia do livre comércio, a garantia da competitividade, a garantia do cumprimento de contratos, ou seja, uma série de instituições que façam com que o capitalismo possa prosperar. No vídeo anterior, eu comentei sobre uma hipótese que o Thorsten Beck ele analisa de que alguns países desenvolveriam essas instituições e outros não, pelo ponto de vista da natureza do sistema legal, se fosse a lei comum ou se fosse a lei civil. Nesse vídeo a gente vai discutir uma outra hipótese que ele levanta, que é uma hipótese sobre a formação de grupos de elite que inibem essas instituições inclusivas em alguns locais, mas com a perspectiva da escravidão na América. Então vamos ver como que o Thorsten Beck ele coloca isso. Vamos pensar que a gente, nos dois modelos que a gente teve de estrutura econômica ao longo da colonização das Américas. Um modelo seria através de famílias de colonos com pequenas propriedades, e esses colonos possuem sua liberdade em vários aspectos. Já o outro modelo é um modelo através de latifúndios, de grandes propriedades, no geral monocultoras, e com mão de obra escrava, seja com a mão de obra nativa, ou seja, com a mão de obra africana. Nos modelos em que a gente tem essa colonização europeia, com pequenas propriedades, a gente vai ter um âmbito de igualdade entre as pessoas. Então, se a gente, por exemplo, imaginar que um determinado território recebeu 50 famílias de colonos, e eles são produtores rurais. Todas essas 50 famílias, elas possuem uma igualdade entre si. E quando ocorrer algum problema, algum conflito, as instituições jurídicas elas devem resolver esse problema. Se um produtor rural vende 50 cabeças de gado, o comprador assina uma nota promissória se comprometendo a pagar em 6 meses, quando der 6 meses não paga. O vendedor, que ficou com prejuízo, vai acionar a justiça para a justiça fazer o devedor pagar, ou seja, existe uma igualdade entre essas partes. E nesse modelo de igualdade, nessas regiões onde houve essa colonização por homens livres europeus com pequenas propriedades, ocorreria uma liberdade econômica com a formação dessas instituições. Ou seja, como existe a igualdade, como você tem pequenos proprietários, então você tem a formação de instituições que vai reger o bom funcionamento da economia entre essas partes. Ou seja, o direito à propriedade, a liberdade, o livre mercado, as garantias de contrato, tudo isso tende a florescer nessas regiões. Agora vamos ver pelos locais onde a gente tem um modelo escravista.
A gente tem esse modelo escravista, a gente vai ter uma pequena quantidade de homens brancos livres e a grande parte da população vai ser composta por escravos. Os escravos estão em uma situação de desigualdade em relação àqueles que são livres, e os escravos não têm direito nenhum. Não têm direito de propriedade, não têm direito de liberdade de expressão, não têm direito de ir e vir. Não tem direito a receber o fruto do seu trabalho, ou seja, não tem nenhum tipo de direito. Então, a gente vai ter a formação de instituições jurídicas não para promover uma igualdade entre as pessoas, e sim para garantir a estrutura de poder daqueles que são os grandes proprietários. Ou seja, a instituição jurídica ela não vai existir para promover uma liberdade de contrato, ela não vai existir para promover uma igualdade entre as partes, para resolver os conflitos entre as partes. Ela vai existir para garantir apenas o poder de um determinado grupo de elite, independentemente de se falar em questões de justiça, de igualdade ou qualquer outra forma de viés de legalidade que a gente possa pensar. Ou seja, a sociedade de origem escravista ela forma grupos de elite, que esses grupos de elite vão gerar um sistema legal que não vai criar essas instituições que são necessárias para o fomento do capitalismo. Então, o Thorsten Beck, nessa hipótese, ele coloca o quê? Onde ocorreu a colonização por colonos europeus nessas pequenas propriedades, vai haver um ambiente de livre mercado em que vai ter garantias de mercado, de propriedade, de contratos, e isso vai tornar essas regiões muito mais interessantes para qualquer investidor colocar seu capital para criar algum meio de produção. Enquanto nas regiões onde você tem esses pequenos grupos de elite, você vai ter um sistema legal que vai servir a esse grupo de elite para manter o poder dele. E essas regiões elas vão ser bem menos interessantes para que alguém possa investir, alguém queira aplicar algum capital nessa região. Vamos imaginar que uma pessoa que tem $1 milhão ou $1 milhão e quer investir em uma fábrica ou em qualquer outro meio, tipo, um meio produtivo, né? Uma região onde você tem a garantia de contrato, onde tem a garantia de propriedade, onde haja livre mercado, vai ser muito mais interessante para se investir do que num local onde não tenha. Porque alguém pegaria $1 milhão e fosse aplicar no Brasil, onde você tem uma elite que detém um poder jurídico muito forte e poderia simplesmente agir de forma a prejudicar esse empresário. É um caso que aconteceu, por exemplo, com o Barão de Mauá, que foi o primeiro industrial brasileiro, foi altamente sabotado, inclusive pelas instituições jurídicas do Brasil. Seria muito mais interessante você pegar esse 1 milhão e colocar em uma região onde você tem de fato garantias de propriedade, garantias de contrato e tudo mais. O Thorsten Beck ele faz uma análise até para comparar isso com os Estados Unidos. O norte dos Estados Unidos teve essa colonização por famílias europeias com pequenas propriedades. Já o sul dos Estados Unidos teve a colonização pelo modelo da escravidão, pelo modelo latifundiário escravista. E o local onde você tem o boom do capitalismo nos Estados Unidos são justamente os estados do norte. Foi onde começou a ter essa prosperidade, a prosperidade industrial, a prosperidade de mercado de capitais, que fez com que se tornasse a maior economia do mundo. Então, a gente tem aí, com esse pensamento do Thorsten Beck, essa hipótese de que a escravidão teria formado um grupo elitizado, um grupo que é capaz de inibir a existência de instituições inclusivas, e isso prejudicaria a formação de uma estrutura capitalista como a gente teria em países da Europa ou nos Estados Unidos, e criaria esse atraso que a gente tem, essa noção que a gente tem de subdesenvolvimento. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.